E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, porque tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu, então, por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si. Diga, então Pedro caiu em si. E disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de todo o povo judeu. Irmãos, eu quero falar sobre esse homem. Já faz tempo que eu não falo sobre Pedro. E nestas madrugadas, eu passei 10 madrugadas aqui, de 9 a 10 madrugadas, junto com os meninos aqui, em oração. E o Senhor, Ele falou comigo a respeito da vida de Pedro. E eu fui para casa meditar, estudar. E ao longo dessa semana eu fui mastigando essa palavra. E o Senhor, Ele falou muito forte no meu coração alguns mistérios da vida de Pedro, que eu sou estudante da vida de Pedro. Eu devo ter mais ou menos umas 30 mensagens falando de Pedro. Mas eu percebo que Pedro ainda não é um Pedro. No capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Eu comecei a perceber por quê. Comecei a perguntar ao Espírito Santo: por que, Senhor? Que luta era essa deste homem? E você vai entender algumas coisas nessa noite, e talvez algumas delas façam sentido com a sua vida. Vale a pena a gente entender, pessoal, que os dias na vida de Pedro eram dias terríveis. Eram dias terríveis. E por quê? Eram dias de perda, eram dias de morte. Se você observar bem, você vai perceber que é festa de pães asmos. Eu já preguei isso aqui. E a festa de pães asmos representa a festa do luto, aonde se serve o pão sem fermento, o pão seco, e representa a tristeza, luto. Então era a festa de pães asmos. A Páscoa havia passado, o cordeiro havia sido sacrificado, seu melhor amigo, que era Jesus, havia morrido, não estava mais presente com ele. E o contexto da história, no capítulo 12, nós lemos o capítulo 6, no capítulo 12 em seguida, no 1, 2 e 3, você vai perceber que além de Jesus ter morrido, agora vai morrer também Tiago. Tiago, que era um amigo íntimo também de Pedro. E, segundo os livros Heróis da Fé, Tiago vai morrer de forma brutal pelas mãos de Herodes. Então, os dias para Pedro eram dias difíceis, eram dias terríveis, dias de perca, dias de morte. Só que nós vamos começar a perceber algumas coisas na vida de Pedro. Por exemplo, Jesus morreu, Tiago morreu. Eu quero acreditar que Pedro talvez buscou a presença de João, mas João não estava presente. Durante todo o ministério de Pedro, se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai perceber que a maior parte do ministério de Pedro, através, acredito eu, do mando do próprio Senhor Jesus, Pedro teve a companhia eminente de João. Porém, dessa vez, quando Pedro ele é preso, João não estava. João estava em missão, João estava evangelizando. Ou seja, Pedro estava sozinho, enfrentando suas crises, enfrentando suas batalhas. E eu quero abrir uma lacuna para fazer você entender que as nossas maiores crises,
infelizmente, a gente pode até ser casado, a gente pode até ter filhos, mas as nossas maiores crises, nós vamos ter que enfrentar elas sozinhos. Porque muitas das vezes Deus prepara cenários para que nós possamos enfrentar essas crises sozinhos, para que de alguma forma haja um mover e um despertamento do propósito que Ele tem para a nossa vida. Amém? Essa passagem me faz entender que apesar de toda a chamada, toda a unção, toda a autoridade que estava sobre a vida de Pedro, ele ainda vivia em conflitos consigo mesmo. E por quê? Aonde o Senhor achou isso? Simples. Porque a palavra de Deus vai dizer que Pedro, ele tem poder, ele tem autoridade. Imagine você, Jesus chegou para Pedro e disse: eis aí vos dei poder e autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Nós estamos no capítulo 12, aonde um Pedro cheio de poder, cheio de autoridade, tendo uma chamada incrível, tendo um ministério avassalador, e eu já vou falar sobre o ministério avassalador de Pedro, um ministério grandioso, temível. Só que nós vamos encontrar Pedro no capítulo 12, nu, dentro de uma prisão, e vale a pena destacar para os mais estudiosos, que toda vez que Pedro se despia, porque algo errado estava acontecendo com ele. Quando ele vê Jesus na praia, a consciência dele pesa que ele tira a túnica de cima de si, fica nu e pula dentro d'água. Dessa vez não é diferente. Pedro também está nu dentro de uma cadeia, cercado por soldados e dormindo. Pedro está dormindo. Tudo está acontecendo lá fora. Uma igreja está clamando, de portas fechadas. Há um avivamento na igreja do Senhor. Só que Pedro está dormindo. E para quem muitas das vezes não tem a ciência da percepção da própria palavra, vai pensar: Pedro estava em paz. Que paz? Se a chamada de Pedro era iminente, aquilo que o Senhor tinha na vida de Pedro era grandioso. Mas a Bíblia diz que Pedro está dormindo. Entende isso aqui? Havia se passado três anos de longos processos, longos ensinamentos, longos testes, provações, exortações, mas ainda algo não permitia que Pedro fosse Pedro. Tem algo errado com Pedro. O tempo passou. Jesus ficou 3 anos doutrinando Pedro, ensinando Pedro, exortando Pedro. 3 anos de exortação, ensinamento. 3 anos que Jesus ensinou Pedro a viver coisas sobrenaturais. Uma delas é andar sobre as águas. Outra é jogar um anzol e pegar um estáter dentro da boca de um peixe. É ver uma figueira secar diante dos seus olhos, através de uma palavra. É ver um morto chamado de Lázaro ressuscitar diante dos seus olhos. É ver um filho da viúva de Naim se levantar daquele caixão. Pedro foi 3 anos treinado, viu, ouviu, presenciou. Meu Deus! Mas por que Pedro não muda? Por que Pedro continua sendo assim? Por que Pedro, ele não consegue afluir seu ministério em plenitude? Nós vamos entender algumas coisas. Preste atenção, tá? Fica comigo, gente. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, Pedro viu com os seus próprios olhos a descida do Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer que ele estava dentro da casa com mais 120 homens, quando o Espírito Santo desceu e encheu toda a casa. E viram ali línguas repartidas, como de fogo. Pedro estava ali. Se você olhar o capítulo 1, você vai ver um Pedro desnorteado, sem saber o que fazer, na escolha do próximo apóstolo para substituir a Judas. E Pedro está tão perdido que a Bíblia diz que ele pega e lança sorte para escolher o próximo apóstolo. Eu poderia entrar aqui e tirar uma mensagem poderosa disso aqui, por quê? Porque o Espírito Santo e o próprio Senhor Jesus provou
que Pedro estava errado. Meu Deus. Como, bispo? O próximo apóstolo não era para ser? Quem foi o 13º apóstolo? Através de Pedro lançando sorte para descobrir quem sucederia o lugar de Judas. E aí vem o Espírito Santo e diz: olha, você está errado. Você lançou sorte para escolher Matias, mas eu estou levantando Paulo. Mas eu não vou entrar nisso aqui. Mas para você entender algumas coisas. Isso é o capítulo 1. No capítulo 2, agora Pedro não precisa lançar sorte, porque agora ele tem o Espírito Santo dentro dele. É ele que fala. A Bíblia diz que Pedro é cheio do Espírito Santo. No capítulo 3, nós vamos perceber que Pedro, cheio do Espírito Santo, levanta um paralítico. No capítulo 4, Pedro ele faz um discurso diante dos maiorais, um homem iletrado, que não sabia ler, ignorante, agora vai fazer um dos seus maiores discursos, no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, diante dos governantes, e a Bíblia diz no versículo de número 8 do capítulo 4, e Pedro falou cheio do Espírito Santo, a ponto que os governantes e todos os homens daquele lugar se calaram para ouvir a voz de Pedro. No capítulo 5, nós vamos ver um Pedro como líder da igreja, cheio de poder e autoridade, ao ponto que Ananias e Safira caem mortos diante dos seus pés. Através de uma palavra de comando que sai da boca de Pedro, para Ananias aqueles homens que estão na porta te levarão morto hoje ainda. Para Safira, a palavra é praticamente a mesma, porém ele diz: você teve uma oportunidade, Safira, mas como você preferiu seguir o mesmo caminho que teu marido, aqueles homens também, aleluia, te levarão para ser enterrada ainda hoje. Olha que autoridade. E aí nós vamos ver, no capítulo 8, Pedro libertar com autoridade um homem chamado Simão, conhecido também como o bruxo. Olha a autoridade de Pedro. Eu estou falando com você de Bíblia. Nós estamos partindo do ministério de Pedro em Atos. Cheio de autoridade, a Bíblia diz que Pedro entra na casa de Simão, conhecido como o bruxo, um feiticeiro que era temido e temível por causa das suas filipécias com a bruxaria, mas cheio de autoridade. Pedro liberta Simão, o bruxo, e a partir daquele momento, Simão, o bruxo, passa a servir ao Senhor. Quem olha para Pedro, vendo todas essas maravilhas, diz: caramba, que ministério, que ousadia. Pedro agora aprendeu, Pedro agora tomou jeito, Pedro agora está imerso em seu ministério. Nós chegamos agora no capítulo 9. Pedro, cheio de unção, é levado até a casa de uma costureira chamada Dorcas. Dorcas, que era um parâmetro fiel da igreja naquele tempo, avivada através da pregação do próprio Pedro. Só que Dorcas morre. E alguém convoca Pedro, e Pedro chega na casa de Dorcas, libera uma palavra de unção, uma palavra de comando. E a Bíblia que eu tenho e a Bíblia que você tem vai dizer que Dorcas se levanta. Meu Deus. Nós estamos falando não de um ministério, irmãos, comum. Nós estamos falando de um ministério potente, de um ministério incrível. A autoridade, a unção estava sobre a vida de Pedro. Porém, a partir do capítulo 9, nós vamos começar a perceber um Pedro oscilante. Nós vamos perceber que Pedro vai. Capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pedro está avançando, o ministério de Pedro está arrebentando. Mas no capítulo 9, Pedro começa a oscilar. E esse é o retrato, muitas das vezes, de nós, que começamos muito bem, caminhamos bem. Aquele dia que a gente diz: eu vou ler a palavra, eu vou estudar, eu vou lá na faculdade, eu vou subir um monte, eu vou fazer um propósito, vou começar a orar na minha casa, vou ler a palavra, vou começar a ir no estudo bíblico, vou ir no discipulado. E quando você vê, de repente, você já está querendo desistir de novo. Você está querendo retroceder mais uma vez. Uma das maiores crises, maiores batalhas de Pedro era a oscilação da fé.
Era um Pedro que num dia estava orando de madrugada com autoridade, mas no outro dia estava reclamando, dizendo que não queria mais prosseguir adiante. Será que isso aqui não tem se assemelhado com você? Será que hoje, obreiro, será que hoje, irmã, irmão, hoje a tua maior guerra não é ou não são as tuas oscilações? Uma hora que você acerta, outra hora você erra. Uma hora você faz as coisas direito, daqui a pouco quando você vê, você está fazendo tudo errado. Você avança, mas daqui a pouco tu retrocede. Tu conquista, mas daqui a pouco perde. Será que isso não é um retrato de quem você é, do estereótipo de que você é hoje? Aí no capítulo 9, nós vamos ver, ou melhor, no capítulo 10, nós vamos ver Pedro, que demonstra porque tinha ainda conflitos existenciais. Deus vai descer na casa de Cornélios. Deus vai descer do céu alimentos consagrados pelo próprio céu, pelo próprio Senhor. Mas a visão de Pedro não é mais uma visão de quem estava ressuscitando um morto na casa de Dorcas. Não era a visão de quem libertou um bruxo. Não era a visão de quem discursou cheio do Espírito Santo. Não era a visão de alguém que levantou um paralítico. Não era a visão de alguém que ia cultuar dentro do templo às 3 da tarde. E aí o Senhor vai descer um alimento para Pedro. E Pedro escuta uma voz do céu dizendo: alimenta-te, Pedro. Então Pedro, sem visão, já fraco na fé, abre a boca e diz: não, meu Senhor, pois nunca comi coisa alguma que seja comum. Olha o que Pedro está dizendo para o céu. Olha o que Pedro está dizendo para o Senhor. O Senhor está fazendo na vida de Pedro. O Senhor está realizando na vida de Pedro. Mas ele está tão comum, ele está tão terreno, ele está tão carnal já, de uma hora para outra, que ele vai dizer: Senhor, eu não como coisas comuns. E o Senhor vai chamar Pedro e vai dizer: como, Pedro? Não chame de comum as coisas que eu santifiquei. Olha Pedro conflitando com as coisas do céu. Olha Pedro conflitando com as coisas do sobrenatural. Olha Pedro em crise de novo. Olha Pedro em guerra mais uma vez. Aí você me pergunta: bispo, mas tem como um homem cheio do Espírito Santo viver guerras existenciais? Tem como um homem cheio da autoridade do Espírito Santo querer se desviar? Tem como um homem que é levita da casa do Senhor, que canta, que adora, que conhece as notas e ainda assim cantar músicas para o diabo? Tem como um homem cheio do Espírito Santo desviar e trair a sua esposa? Tem como um homem conhecedor da palavra voltar de novo a se enredar nas coisas da carne? E eu vou te provar que o próprio apóstolo Pedro, o Pedro que eu estou falando para você, é o Pedro que vai escrever na segunda carta, no capítulo 2, dizendo: e o seu último estado tornou-se pior do que o primeiro. É como se o cão voltasse ao seu próprio vômito. É como se a porca lavada voltasse a volver-se no lamaçal mais uma vez. Pedro está falando de quem? Pedro está falando dele. Pedro está discursando e falando: eu, por muitas vezes fui esse cão que voltei ao vômito. Por muitas vezes eu fui a porca lavada que voltou a se envolver no lamaçal de novo. Eu quero te confrontar com essa palavra e te perguntar: quantas vezes você vai voltar ao teu próprio vômito? Quantas vezes você vai voltar a se envolver no lamaçal, na lama de novo? Até quando você vai viver essa vida omissa? Titubeando, cambaleando, flertando. Uma hora você diz: agora eu vou. Vem no altar, aceita Jesus. Esse ano você deve ter aceitado Jesus mais de 20 vezes. Vem no altar, se reconciliou, mas chega na segunda-feira, a tua vida continua a mesma. Você não tem atitude, você não se posiciona.
É possível curar e sim ter conflitos de identidade espiritual? É. Pedro curava, mas ainda não sabia quem ele era. É possível ser cheio do Espírito Santo e ainda não entender a plenitude do seu ministério? Sim. Nós vamos entender que Pedro fazia tudo isso. Era alguém que estava dentro da igreja, tinha ministério, andava com Jesus, mas ainda assim vivia em conflitos a ponto de não saber que tipo de ministério o Senhor tinha com ele. E olha, toda pessoa que não sabe, não tem noção do seu ministério, leva uma vida inconstante. Porque a inconstância é o reflexo da falta de identidade espiritual. Por que tem pessoas que são inconstantes espiritualmente? Porque ela ainda não descobriu o tamanho da sua chamada, quem ela é diante do Senhor. E aí a inconstância. Eu estou te dando respostas que você pediu a Deus esses dias. Você vem esses dias falando: Senhor, por que essa inconstância? Por que essa fraqueza? Por que, Senhor, eu não consigo me firmar? Por que eu não paro igreja nenhuma? Por que meu ministério não dá certo? Por que, Senhor, que eu não consigo fluir de maneira nenhuma naquilo que o Senhor me chamou? Porque você ainda tem dúvidas de quem você é. Você ainda não sabe aonde está firmado o teu ministério, a tua chamada. E esse era o maior conflito de Pedro. Porque Pedro sabia que Jesus havia falado com ele, quem ele era. Mas ele mesmo guerreava dentro dele. E eu posso te falar por quê? Pergunte por quê, bispo. Porque a maior dificuldade de Pedro era aceitar aquilo que o Senhor queria fazer na vida dele. Os teus maiores conflitos é por você não aceitar o que o Senhor tem para você. Porque quando alguém te chama de missionária, tu diz: está amarrado. Porque quando alguém te chama de obreiro, tu fala: cruz credo, Deus me livre. Porque quando alguém te chama de levita, você diz: eu não quero aparecer, eu não gosto, eu gosto de ficar escondido. Você gosta, mas o Espírito Santo. Então as nossas maiores guerras é aceitar algo que eu já sei que tem para mim. E é por isso que eu fico oscilando. É por isso que eu vou oscilando. E o que o Senhor faz com Pedro? Desiste? Não. Começa a tratar. Você nunca vai ver Deus desistir de alguém que tem uma chamada. Mas você vai sempre ver Deus tratar pessoas até o dia da sua morte, se for necessário. Até que entenda. Para você ter ideia do que eu estou falando, nós vamos ver o discurso de um homem chamado Jeremias. Jeremias que vai abrir a boca e vai dizer: ah, eu não entendo esse fogo ardente que queima dentro de mim. Não entende? Então vou te explicar. É porque eu te chamei para ser profeta. Tem coisas que você não entende. Por que eu sinto esse vazio? Por que eu viro e mexo, tenho que tomar remédio contra a depressão, ansiedade? A depressão e a ansiedade, ela não é só algo psicossomático, é algo também espiritual. Isso está na Bíblia. Todos os homens que se sentiram depressivos foram homens que tinham um vazio de Deus. Eu sei que você está aqui e deita na tua cama e muitas das vezes você pensa nisso. Chora, sente vazio. E eu digo mais: dinheiro na conta não preenche o coração de quem tem chamada. Salário, bom emprego, não preenche. Pode preencher por alguns dias, por alguns momentos, mas logo, logo você percebe que você está vazio. Aí você pensa que se dedicando mais tempo no teu trabalho, você vai completar esse vazio que está no teu coração. E você percebe que quanto mais você se dedica do lado de fora, mais vazio você fica do lado de dentro. Meu Deus, aleluia. Como o próprio apóstolo Paulo, em conflito. Só que, irmãos, Paulo entendeu rápido.
Outros homens entenderam rápido, mas Pedro tinha dificuldade de entendimento por causa do que, bispo? Da sua ignorância. Tem gente que tem dificuldade de entendimento. Bispo, o senhor está me chamando de ignorante? Não. Eu estou dizendo que Pedro tinha dificuldade, porque Pedro, ele não conseguia entender e apanhou. Apanhou, irmão. Sofreu. Escuta isso aqui, preste atenção. Nós nunca alcançaremos a plenitude do nosso ministério sem antes não entendermos qual nível o Senhor deseja me levar. Você já entendeu qual nível que o Senhor quer te levar? Não. Bispo, Deus apresenta níveis para quem tem chamada? Sim. Você já leu ali Ezequiel? Quando o Senhor ele pega um prumo e vai medindo 1000 côvados, há águas que batiam pelo tornozelo, águas que batiam nos joelhos, águas que batiam no lombo, águas que o cobriam totalmente. O mesmo prumo foi apresentado também para Jeremias, só que de uma forma diferente. Todo ministério precisa de um prumo. Mas isso é uma outra mensagem também. Mas eu quero dizer para você, irmão, que você precisa entender qual é o nível que o Senhor quer te trazer. Para você parar de guerrear, para você parar de pelejar, para você parar de conflitar com coisas que o próprio céu já falou com você. A guerra de Pedro não era uma guerra física. A guerra de Pedro não era uma guerra por bens. A guerra de Pedro não era uma guerra ainda comum. A guerra de Pedro é porque ele não entendia quem ele era. Ele não entendia a sua chamada. E eu vou te provar. Eu vou te provar nesta noite. Porque Pedro não entendia. E aí o doutor Alderi Nelson Rocha, ele vai dizer uma frase perfeitamente inclusiva, que encaixa para este tema, e ele diz o seguinte: o homem que vive muito na realidade, tem dificuldades de entender o sobrenatural. Oh, meu Deus. Por que Pedro, bispo, ele oscilava tanto? Porque Pedro vivia numa realidade. Porque Pedro vivia apegado às coisas comuns. Porque Pedro vivia se entretendo com coisas comuns, cometendo os mesmos erros, preocupado com coisas naturais. Eu vou te confrontar direto e, por favor, não leve isso para o pessoal, tá? Mas sabe por que você é assim, oscilante? Sabe por que você não consegue fluir teu ministério em igreja nenhuma? E olha que você já caminhou bastante, hein? Você já foi para muitas igrejas. Mas por que teu ministério, tua chamada não flui? Simples. Porque teu coração está apegado ainda a coisas terrenas. Você se deleita em coisas naturais. Dinheiro, bens, aplausos, carro, moto. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não é igual aos outros. Vou te contar a novidade. Você não é igual àquela irmãzinha que bota o shortinho, que vai para night, que bota chinelinho, a melicinha, que sai por aí. Irmãozinho, você não é natural. Você não percebeu ainda? Você ainda não entendeu que você não é uma pessoa comum. Mas você insiste em ser ou se espelhar em alguém lá de fora. É alguém lá da terra, lá do mundo. E o Espírito Santo chamou nesta noite para dizer para você: ei, sai do natural. Você não é igual a eles. Você não pode se comparar a esse povo. Esse povo que você olha no Instagram e vê cheio de dinheiro e tu diz: ah, é isso aí.
Esse povo que você vê lá no Kauai, dizendo, posta todo dia, e aí você vai crescer, vai ganhar dinheiro. Ah, porque eu quero ser influencer. É por isso que você está assim, agitada. É por isso que você está assim, perdido. É por isso que dentro da tua cabeça está assim um conflito, uma guerra. É por isso que você não tem força para orar. É por isso que você não tem força para fazer nada daquilo que é do céu. Porque você está na terra. Você está apegado terrenamente nas coisas da terra. É por isso que tu não entende as lutas do teu casamento. Porque você está na terra. Você quer comparar o teu casamento cristão com o casamento mundano. Você quer comparar a tua vida cristã com uma vida mundana? Você não é igual. Versículo 6, entende isso aqui, eu caminho já por fim. Na noite anterior ao dia que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e os sentinelas montavam guarda dentro do cárcere. Pedro estava como se nada tivesse. Será que o ministério de Pedro, essa questão de Pedro dormir, está parecendo com alguma coisa? Não? Jonas. A Bíblia diz que Deus queria um propósito na vida de Jonas, e Jonas estava num sono profundo. O ministério de Jonas lá fora, e Jonas dentro do barco, dormindo. Deus querendo falar com você Ai, Jesus, eu vou falar. Jesus querendo falar contigo no estudo bíblico e você dormindo. Jesus querendo falar contigo no discipulado e você dormindo. Jesus querendo falar contigo no quarto de portas fechadas e você dormindo. E que tipo de sono é esse? Que tipo de sono é esse? É os barzinhos que você agora quer frequentar. Do nada agora, do nada. Agora você quer ir para barzinho, escutar música ao vivo. Do nada agora você diz, já posso ouvir, sentar aqui e ouvir essas músicas em inglês aqui. Aí não tem nada a ver. Do nada agora. Você quer ter uma vida secular. Do nada agora tuas amizades são seculares. Tuas palavras são seculares. Você agora fala como se fosse alguém comum. É noite de aperto, irmão. É noite de confronto. Presta atenção. O cárcere e as algemas não eram para humilhação, mas sim uma maneira de fazer Pedro se lembrar da autoridade que estava sobre ele. Por que Jesus colocou ele no cárcere? Por que as algemas? Por que a prisão? Para ver se Pedro olhava e falava, eu sou alguém que tenho a chave. Eu não vou gritar para colocar isso aqui. Mas era uma forma do Espírito dizendo assim, ei, acorda. Tu não vai entender quem você é, não? Mateus capítulo 16, versículo 18. Diz Jesus, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Escuta isso, escuta, olha Jesus dizendo para Pedro, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será tido ligado também nos céus. Mas o sujeito estava dormindo. Que unção estava sobre a vida desse homem. Tem pessoas que eu fico bobo, irmão. Eu boto na minha oração que eu falo, meu Deus, poderia estar ali cantando, poderia ser
o instrumentista da igreja, poderia ser o obreiro da casa, poderia ser o evangelista, poderia ser o missionário, poderia ser o pastor, mas ainda está dormindo. E o tempo está passando. O tempo está passando e Pedro está nu e dormindo. Bispo, como é que o Senhor tem a ousadia de dizer que Pedro estava longe do seu ministério? Simples. Porque a Bíblia vai dizer que quando o anjo desce dentro do cárcere, Pedro está sem capa. Quando o anjo desce, Pedro está sem sandália. Quando o anjo desce, Pedro está nu. Isso me arremete em João capítulo 21, quando Jesus aparece na beira da praia, está gritando, ele não reconhece a voz de Jesus, aí João fala, essa voz eu conheço. Pedro, acho que é o mestre. O que ele faz? Ele tira a túnica fala de autoridade. É Pedro mais uma vez abrindo mão do seu ministério. É Pedro mais uma vez abrindo mão da sua chamada. Meu Deus. Pedro está dentro do cárcere sem capa ou túnica. Pedro está dentro do cárcere sem sandália. Sandália fala de evangelho. Túnica fala de unção e autoridade. Vestimentas fala de proteção. Oh, Jesus Cristo. Existem pessoas que Deus colocará em situações, não para matar, não para humilhar, mas para que de alguma maneira essa pessoa entenda e se recorde de quem ela é. A lição daquela cadeia era tirar Pedro do que ainda era natural. E não tem jeito. Não tem jeito. Deus ele vai insistir até o fim, porque ele não perde propósito. A pergunta é, até quando você aguenta? Até quando você vai aguentar? O cárcere, as perdas, a oscilação, o vazio, as cicatrizes. Até quando? Eu não sei. Talvez você seja o super-homem. Você diga, eu vou aguentar até os 90 anos. Amém. Mas eu falo para você, irmão. Eu já entendi num ponto do meu ministério que eu não aguento mais. E a minha palavra é, me rendo, Senhor. Eis-me aqui. Escuta isso. Toda pessoa que tem dificuldade de se desligar do que é natural, certamente conflitará sobre coisas sobrenaturais. Quer ver? Chega para uma pessoa e começa a falar de ministério quando ela ainda é carnal. Ela vai olhar para você e vai dizer, aquela igreja está fazendo lavagem cerebral na tua cabeça, hein? Cuidado, hein? Estão querendo fazer você virar bitolado. Porque toda pessoa que é carnal, ela tem dificuldade de estar imergida nas coisas do Espírito. Foi no caso do próprio Judas. Jesus falava de salvação, Judas pensava nas moedas. Jesus falava de novos céus e nova terra. Judas pensava que Jesus dominaria o reino dos romanos. E o final foi Judas vendendo Jesus por 30 moedas. Moedas que serviu para comprar um campo chamado de campo de sangue. Eu não vou entrar nisso aqui não, isso aqui é profundo demais. Mas olha o versículo de número 9. E saindo Pedro, então o seguiu, e não sabendo que era real. Peraí, irmão. Primeiro, o anjo desce. O cara está dormindo. O sono era tão grande que o anjo desceu e Pedro não. Foi necessário o anjo fazer o quê? Toca. Ô, irmão, pelo amor de Deus, levanta aí. No caso de Jonas, quem tocou foi o capitão. No caso de Pedro, o próprio anjo teve que descer e falar, pelo amor de Deus, acorda. Porque o sono era pesado, irmão. Pedro levantou, se vestiu, calçou sandália, botou roupa, saiu, viu as correntes caindo no chão.
mas ainda disse: não sei se nada disso é real. Você entende? Não está entendendo? Eu vou te explicar melhor. Tem gente que está vendo os livramentos. Meu Deus! Tem gente que está vendo o livramento. Tem gente que está vendo a mão de Deus. Tem gente que está vendo Deus de perto. Tem gente que está sendo alimentado pelas cordonizes. Está sendo alimentado pelos corvos. Tem gente que está vendo o maná caindo. Tem gente que está vendo a providência. Tem gente que está vendo a mão de Deus, mas ainda assim está dizendo: será que isso é real? Tem gente que viu Deus reconstruir um casamento totalmente destruído pelas traições. Deus reconstruiu o casamento do cabra, e o cabra ainda está dizendo: será que é verdade? Tem gente que Deus está movendo, Deus está cuidando, Deus livrou da morte, Deus livrou do acidente. Tem gente que Deus está guerreando lado a lado com o cabra, mas o cabra ainda está perguntando: não sei se isso é verdade, não sei se é Deus mesmo. Pelo amor de Deus. Cutuca esse crente e fala: pelo amor de Deus, se isso não for Deus, em que planeta você está? Olha para trás, há 3 meses você estava falido. Olha para trás, há 4 meses tu estava querendo vender tudo, acabar com tudo, estava querendo ir embora. Deus mudou a situação, virou o cárcere. Você ainda está dizendo se é real? Fala comigo bem alto. Pedro precisava ser Pedro, não Simão. Porque todas as vezes que Pedro errava, Jesus chamava ele de Simão. Mas todas as vezes que Pedro acertava, era de Pedro. Porque Pedro era o propósito. Oh, Jesus. Está na hora de você voltar a ser Pedro. Está na hora de você ser Pedro. Um homem pleno em seu ministério e uma vida com Deus. Mas só tem um jeito disso acontecer. Pergunte como. Como um Pedro volta a ser Pedro? Versículo 11. Então, Pedro caiu em si. Fala, então, Pedro caiu em si. Eu não sei quando você vai cair em si. Será que você só vai cair em si quando você tiver perdido tudo? Tudo que você ama? Porque a Bíblia diz também que Jonas só caiu em si quando ele percebeu que o capitão e os marinheiros estavam jogando tudo do barco para fora. Ou seja, tem gente perdendo porque você não está entendendo. Oh, Jesus. Bispo, Pedro caiu em si, está escrito aí, lê aí, versículo 11. E Pedro caiu em si. Ou seja, Pedro Lembra de uma passagem que fala sobre isso também? Eu sei que você lembra. Mas antes de você replicá-la junto comigo, vamos entender o significado da palavra cair em si. Prepara um louvor aí, irmão. Prepara um louvor aí. A palavra cair em si é reconhecer o erro. O que o senhor está dizendo, bispo? Eu estou dizendo que Pedro, ele caiu em si, ele reconheceu o erro. Sabe como é que se chama isso? Maturidade. Dificilmente você vai botar na cabeça de uma pessoa imatura que é necessário ela cair em si. E aí agora falando do jovem, do filho pródigo, a Bíblia diz que ele primeiro gasta todos os seus haveres. E quando ele está totalmente falido, desejando comer a comida dos porcos, a Bíblia diz que ele caiu
que eu estou fazendo? Irmãos, o problema não é cair em si, o problema é perceber que quando você caiu em si, o tempo já passou. As oportunidades já passaram. Infelizmente, a força já acabou e não tem mais força para conseguir voltar. Bispo, isso está na Bíblia, tá? A Bíblia diz também, pelo próprio apóstolo Pedro, lê lá o capítulo 2. Você vai ver a pedrada que Pedro fala ali. Ele diz assim: é melhor que nunca tivesse conhecido, e depois de conhecerem, voltarem para trás, apartando-se do santo mandamento do Senhor. Você entende? Você entende isso, gente? Historiadores contam que após isso, e eu vou caminhando para terminar, quando Pedro então sai da prisão, cai em si, a Bíblia diz que o ministério de Pedro nunca mais foi oscilante. Pedro se levanta para ser alguém extraordinário e cumprir a sua chamada. E o negócio foi tão doido na vida de Pedro, que Pedro saiu de iletrado para se tornar escritor. Para. Pedro saiu de alguém iletrado para se tornar alguém extraordinário. Em um dos seus livros, Pedro ele vai dizer assim: irmãos, não vos estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, a fim de prová-los. É o Senhor. Em outro trecho dos seus livros, ele diz, num discurso: irmãos, nós precisamos ser a igreja que apressa a vinda do Senhor, porque se tais dias não fossem abreviados, não sobraria ninguém. E nos últimos dias da sua vida, o livro Heróis da Fé vai contar que Pedro está tão cheio do Espírito Santo, que na sua morte e no dia da sua crucificação, porque ele foi um dos únicos apóstolos que morreu como o próprio mestre, crucificado, de cabeça para baixo. E a sua última palavra foi: eu quero que vire a cruz de cabeça para baixo, porque eu quero olhar para o céu. Ali ele discursou, e no dia da sua morte, Pedro ganhou mais de 3.000 almas. O cabra estava morrendo, mas estava evangelizando. Irmãos, quando você entende quem você é, quando você entende seu ministério, você deixa de ser uma pessoa comum. Você deixa de ser um vaso emborcado. Quando você entende seu ministério e a sua chamada, tem aquela música: e eu me despedi dos meus pais. Porque eu termino falando de Eliseu. Eliseu foi um jovem que não teve dificuldade em entender seu ministério. Queimou suas carroças, tacou fogo em tudo, pegou os bois e entregou como um churrasco. E tem gente que não consegue desapegar. Tem gente que não consegue desapegar de algo físico para viver algo sobrenatural. Tem gente que o Senhor está dizendo: abre mão disso aqui, que o que eu tenho para você é extraordinário. E tem gente até de luto. Não, manda luto aí de 8 dias, que eu vou ter que abrir mão disso aqui. Eliseu foi lá, queimou suas carroças, tacou fogo nos bois e correu atrás de Elias. E para você entender, Elias ainda botou à prova o ministério de Eliseu 3 vezes. Porque a Bíblia diz que em 3 vezes Elias disse: fica aqui que eu vou oferecer sacrifício. Eliseu disse: não me apartarei de ti, até que eu veja cair do céu o teu manto. Para você entender, homens de fora quiseram atacar o ministério de Eliseu. Eliseu disse: não, calai-vos, fiquem quietos. Não, você, fiquem quietos. Eu estou em busca daquilo que eu sei que é para mim. E a Bíblia diz que de repente, um redemoinho
veio do céu, tomou Elias. E quando Elias ia subindo, Eliseu deu um grito: ai, meu Senhor! Não se esqueça de mim. Então, que coisa, rapaz, eu queria ser qualquer coisa ali só para me ver essa cena. Elias sendo tomado no céu, mas jogando a sua capa. E a capa caindo nas mãos de Eliseu. Eliseu, antes de vestir a capa, vai rasgar no meio um rio chamado Jordão. O que significa isso, bispo? Terminei. Por que ele rasga o rio Jordão? Por quê que era necessário rasgar o rio Jordão? Porque Jordão significa aquele que... Ele está dizendo, o tempo de descer acabou. Agora é o tempo de subir. É o tempo de conquistar. É o tempo de mostrar para todo mundo do que será feito da minha chamada e do meu ministério.